Achou um pólipo na colonoscopia. Doutora, e agora? O que eu tenho que fazer? Sejam muito bem-vindos. O tema escolhido no meu Instagram desta semana foi falar sobre pólipos intestinais. Para explicar para você que fez a colonoscopia, achou um pólipo, o que deve ser feito a partir de agora. Primeiramente, vou explicar para vocês o que é o pólipo e como ele é classificado. O pólipo intestinal, eu gosto de falar para meus pacientes que é como se fosse uma verruga da pele, né? Ele é um crescimento anormal, né, do tecido do intestino para dentro do intestino. E aí ele tem as classificações de acordo com o anátomo patológico. Toda vez que o pólipo é retirado do intestino, ele é mandado para análise e o patologista coloca no microscópio para olhar. Então, ele pode ser um pólipo adenomatoso, um pólipo hiperplásico ou um pólipo inflamatório. Primeira coisa que você tem que ver lá no resultado do seu exame é qual desses tipos é o seu pólipo. Isso faz a diferença na hora do segmento. Depois que você viu qual é o tipo de pólipo que você tem, você vai ver a classificação, se ele é tubular, túbulo viloso ou viloso. Essas três características também são importantes para a gente saber qual que é o segmento. Cada característica dessa classifica o pólipo em alto grau de virar câncer, médio grau de virar câncer e baixo grau de virar câncer. Claro, gente, que tudo isso tem que ser relacionado com a história familiar. Eu vou falar pontinho por pontinho aqui nesse vídeo. Quais são as indicações para fazer colonoscopia para rastreamento de câncer coloretal, ou seja, para identificar esses pólipos? Todo mundo que tem mais de 45 a 50 anos deveria fazer o rastreamento. Pessoas que têm sinais de alerta, como por exemplo, sangramento, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, tanto para diarreia como para prisão de ventre, perda de peso involuntária, uma anemia ferropriva oculta, ou seja, você tem uma anemia e não está vendo o sangramento em nenhum lugar, ou então quem realmente está vendo o sangramento nas fezes. A partir da colonoscopia, você foi lá, fez a colonoscopia e não achou nenhum pólipo, o seu segmento é de 10 anos, a não ser que você tenha uma história familiar de câncer. No caso de você ter, por exemplo, os pais ou avós acometidos ou irmãos acometidos por câncer, daí você teria que repetir essa colonoscopia mais cedo. Precisa ver caso a caso. Pólipo hiperplásico. O pólipo hiperplásico abaixo de 1 centímetro é considerado baixo risco de câncer. Então você pode repetir a sua colonoscopia depois de 10 anos, se durante esses 10 anos não acontecer nada. Agora, se caso ele for maior do que 1 centímetro, daí seria legal repetir com 5 anos. Depois do pólipo hiperplásico, a gente passa para o pólipo adenomatoso. O adenoma é uma lesão pré-maligna, ou seja, se a gente não tirar esse pólipo, se não tivesse tirado, né, esse pólipo ele poderia desenvolver o câncer. E daí funciona desta forma, ele fica um adenoma sem displasia, depois ele vira um adenoma com displasia de baixo grau, e depois ele vira um adenoma com displasia de alto grau. Dessa forma ele vai do menos grave para o mais grave, na verdade do menor risco para o maior risco de virar câncer. Então, se a gente tem de 1 a 2 adenomas, somente 1 a 2, não mais que 2, na colonoscopia, que são menores do que 1 centímetro e não tem displasia, a gente considera um baixo risco para virar câncer. Então, neste caso, a gente consegue repetir a colonoscopia em 10 anos. Agora, se a gente tiver mais do que 2 pólipos, ou então, se eles tiverem mais do que 1 centímetro, ou então, se eles tiverem displasia, principalmente a displasia de alto grau, aí a nossa colonoscopia tem que ser adiantada para 3 anos, tá? Assim como se a gente tiver mais de 10 adenomas, só que todos sem displasia, todos pequenos, mas se for mais que 10, também é considerado um alto risco. E também a gente repete em 3 anos. Já o adenoma viloso, que não é o tubular, ele já é viloso, ele tem um risco para desenvolver câncer maior do que o tubular. Então não importa o tamanho dele, sempre que for um adenoma viloso, tem que repetir em 3 anos a colonoscopia. E se for um pólipo serrilhado, o pólipo serrilhado maior que 1 centímetro a gente considera de alto risco e aí tem que repetir em 3 anos. Já se ele for menor do que 1 centímetro, pode repetir em 10 anos sem problema. E nós temos as exceções. Todas essas classificações que eu passei para vocês são de pessoas que fizeram o exame sem sintomas e sem história de câncer na família. A partir do momento que você tem história de câncer na família, a gente começa um rastreamento mais precoce. Normalmente eu indico para quem teve câncer na família, fazer a colonoscopia com 20 anos do diagnóstico do familiar. Por exemplo, eu tenho um pai que teve câncer com 60 anos. Eu devo fazer a colonoscopia 20 anos antes do que ele teve. Então eu deveria fazer a colonoscopia com 40 anos. É assim que eu indico para quem tem história familiar. Já quem tem a síndrome polipoide, as síndromes hereditárias, que tem mais de 100 pólipos aí no intestino, o segmento é anual. Todo ano tem que fazer a colonoscopia.
Tudo é muito individualizado, mas a gente tem esse guideline que eu tirei para vocês da Associação Americana de Gastroenterologia e também do Tratado de Coloproctologia Brasileiro, para fornecer para vocês um guia, mas tudo é individualizado, por isso é muito importante ir à consulta para a gente ver qual é a história, como foi retirado esse pólipo, se ele foi retirado inteiro ou se ele foi retirado em piecemeal, que a gente fala. Às vezes o colonoscopista não conseguiu tirar ele inteiro, tirou em pedaços, né? Tudo isso interfere no segmento do pólipo. Esse que eu tô falando aqui é só um guia. Eu vou fazer também um post com isso resumido, acho que vai ficar bem legal. Vou deixar na descrição aqui pra vocês, se quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar postado lá então. E se ficou qualquer dúvida sobre pólipo, polipose, deixa pra mim aqui nos comentários que eu respondo pra vocês mais tarde. E até o próximo vídeo. Tchau!